Olá, muito boa noite. Tudo bom? Eu sou Felipe Nascimento e eu pedi para vocês me mandarem perguntas, né, sobre organização financeira, sobre como eliminar dívidas, que hoje seria uma noite especialmente dedicada a responder essas perguntas, né? Uma noite de bate-papo, né, para a gente conversar um pouco mais, para eu saber um pouco mais o que vocês estão pensando, o que vocês estão querendo saber a respeito de organização financeira, de educação financeira e de como conseguir a prosperidade, eliminando as dívidas e tendo uma vida mais tranquila em relação ao nosso bolso, né? Então eu pedi para que vocês mandassem e-mails, pedi para vocês me mandarem perguntas pelo Facebook, lá na minha página Felipe Nascimento, e eu quero agradecer, em primeiro lugar, a todas as pessoas que colaboraram, que entraram, que perguntaram. Eu vi que foram algumas perguntas que vieram aqui. Eu tentei agrupar essas perguntas, mais ou menos em alguns temas que foram mais abordados. Vou citar o nome de algumas pessoas aqui e espero que vocês gostem desse nosso bate-papo a respeito de eliminar dívidas, prosperidade financeira e organização financeira. Tá bom, pessoal? Então vamos começar? Sem demora, aqui eu já vou começar a dar uma olhada nas perguntas. Por exemplo, vamos começar aqui com o Marcelo, que ele pergunta assim: eu estou percebendo que o meu salário não está sendo suficiente para pagar as contas e manter o meu padrão de vida. Felipe, o que eu posso fazer? Bom, Marcelo, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que se você está percebendo que o seu salário não está dando para manter o seu padrão de vida e pagar as contas, esse já é um grande passo para você. Para você começar a perceber que, né, alguma coisa está errada aí. Então, a primeira dica que eu tenho para você é o seguinte: se você está percebendo que o salário não está se encaixando no seu padrão de vida, é, seria interessante você começar a pensar em alterar um pouco esse padrão de vida, em mudar um pouco na forma que você vive. Então, a primeira dica é: se você tem um salário, né, tente se acostumar a viver com pelo menos 90% desse salário. Por quê? Assim que você recebe o salário, a gente costuma dizer que é interessante você tirar 10%. Antes de pagar qualquer coisa, você se paga, né? Você pega 10% de tudo que você recebeu, de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço, todo o seu suor e coloque em alguma aplicação ou deixe reservado para algum sonho, para algum objetivo financeiro posterior, porque você vai acumulando, você vai fazendo o seu colchão financeiro, você vai tendo a sua reserva financeira e mais para frente você vai ter condições de alcançar algum objetivo financeiro que você tenha estabelecido. Tá? Então, o que você faz com os outros 90%? Você adequa ao seu padrão de vida. Então, se você está me dizendo, né, que, poxa, não dá para eu pagar as contas, né, com o que eu estou ganhando, existem algumas alternativas que você pode ter. De repente, tentar baixar um pouco algum consumo, né, geralmente conta de água, conta de luz. Eu sei que a gente já está em alguns racionamentos aí de energia elétrica e água principalmente, então é mais complicado de baixar. Mas de repente mudar pacote de internet, mudar pacote de telefone, de TV a cabo, ou seja, cada um sabe mais ou menos como funciona a sua organização dentro de casa e em relação àquelas contas de consumo. Mas o que eu tenho para dizer é que seria muito interessante você começar a ver quais são aquelas contas fixas, aquelas contas que você tem que pagar todos os meses e como você pode ter alguma redução nessas contas de consumo, tá? Já que você não pode cortar nenhum abastecimento desse, água, luz, telefone, internet, já que hoje em dia eu sei que é muito complicado as pessoas principalmente viverem sem internet, sem telefone, seria interessante você começar a pensar em alguma forma de reduzir um pouco esses gastos, né? De repente contratar um pacote inferior de internet ou um pacote inferior de TV a cabo, já que essas são algumas das contas mais fixas que a gente tem. E além do mais, você começar a pensar em algumas contas variáveis, né? Lista lá as contas variáveis que você tem, jantar fora tantas vezes por mês, posto de gasolina,
enfim, passeios, viagens. Busque fazer uma lista com todas essas rendas variáveis, com todas esses gastos variáveis que você tem e ver o que pode ser cortado. É lógico, se você está percebendo que o seu salário não está se encaixando no seu padrão de vida, você vai ter que dar uma adequada, é aquela coisa, apertar um pouco o cinto aqui, apertar um pouco o cinto ali, para você começar pelo menos a ter um crescimento financeiro, você conseguir pelo menos adequar, ficar no 0 a 0. Mas lembre-se, o 0 a 0 não é o ideal. O ideal é que assim que você receba o seu salário, você retire 10% e viva com os outros 90% do seu salário. Tá? Então, apertar o cinto aqui, apertar o cinto ali, é o primeiro passo é a primeira dica que eu daria para você começar a adequar esse seu padrão de vida ao seu salário. E, bom, isso em relação ao padrão de vida, a colocar as contas, a manter o padrão de vida dentro do seu salário. Existe também uma outra forma que eu acho bastante interessante, que todas as pessoas deveriam pelo menos começar a pensar nisso, que é você buscar uma renda variável, tá? Porque, assim, você tem a sua renda principal, que é o seu trabalho, que é onde você se dedica grande parte do seu tempo, sai de casa de manhã, vai até o seu trabalho, passa lá o dia inteiro, enfim. E é essa renda principal que vai dar para você o dinheiro para você tirar aqueles 10% e ainda manter o seu padrão de vida. Pagar as contas, viajar, sair para comer fora, presentes, enfim, o essencial, as coisas do dia a dia, né, os consumos do dia a dia. Mas também existem as pessoas que têm as rendas extras. O que seria uma renda extra? É você usar o seu conhecimento, usar a sua expertise, usar todas as coisas que você conhece para angariar um dinheiro. Por exemplo, existem pessoas que têm o trabalho principal e nas horas vagas fazem alguns bicos, fazem alguns freelas, né? Os famosos freelances. Tem pessoas que cozinham para fora, tem pessoas que prestam consultoria, ou seja, a gama de rendas variáveis, de possibilidades de fazer uma renda variável é muito grande. E isso é muito interessante porque essa renda variável, esse dinheiro que vai pingando um dia no outro, enfim, vai compondo Você pode deixar numa aplicação financeira, por exemplo, ou pode compor a sua renda ou pode compor a sua renda. Você pode juntar com a sua renda principal para manter o seu padrão de vida. Essa questão não é uma das mais aconselháveis, você juntar a renda extra com a renda principal para manter um padrão de vida. Até porque o nome já diz, é uma renda extra. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? Ou seja, uma coisa à parte daquela renda principal que você está lá todos os dias e recebendo todos os meses. Mas tem gente que vende coisas também, né? Eu lembrei aqui. Você compra e vende alguns objetos, compra e vende produtos, comercializa, né? Vários tipos de produtos e compõe a renda extra. Uma estratégia muito interessante de renda extra é você colocar em alguma aplicação financeira, deixando render os juros, né? Para poder, juntamente com aqueles 10% que você tirou da sua renda principal, você alcançar objetivos financeiros, sonhos financeiros posteriores. Tá? Então, com a renda extra, você vai colocando mais dinheiro no bolso, e você vai equilibrando as suas rendas, as suas rendas e a sua vida financeira, vai equilibrando a sua vida financeira. Então, só para que fique claro aqui para o pessoal que está assistindo, é interessante você ter os três tipos de renda, né? Os três tipos de renda são a renda principal, que é aquela renda fruto do seu salário, daquilo que você faz para sobreviver diariamente. A renda extra, que são essas rendas que eu acabei de falar, né? Às vezes consultoria, bicos, freelas, vender coisas, enfim, é a renda extra, é aquela coisa que você não faz para sobreviver, você faz para ter um dinheiro a mais entrando no seu bolso
por meio de alguma coisa que você saiba fazer e que você tenha interesse em fazer. E a terceira é a renda passiva. Essa renda passiva é muito legal porque é a junção, né, daqueles 10% que você está tirando da sua renda principal e mais a renda extra, você coloca em alguma aplicação financeira e a renda passiva são os juros entrando, né? Todo aquele rendimento de dinheiro que tem na sua conta sempre que você faz alguma aplicação financeira é uma renda passiva. Que mais é renda passiva? Por exemplo, escritores de livros. O cara escreveu o livro faz 10 anos e há 10 anos ele está recebendo por livros que estão sendo comprados. Então ele tem uma renda passiva. Ele escreveu uma vez um livro e está recebendo sempre por aquele livro. Artistas, né, direitos autorais, então ele continua recebendo. E também os rendimentos financeiros de aplicações financeiras que a gente pode fazer com o misto da renda principal, daquele pedacinho da renda principal que a gente já retirou do nosso salário, mais a renda extra, né? O legal é que quando a gente fala de renda passiva, tem muita gente que fala assim, poxa, renda passiva é aquela coisa quando eu tenho a independência financeira, né? Isso, a independência financeira é quando a sua renda passiva, né, ela supre todos os seus gastos, todos os gastos referentes à sua qualidade de vida. Então, por exemplo, fala, nossa, eu tenho independência financeira quando eu sou milionário. Às vezes não, às vezes você tem uma aplicação financeira que te gere juros lá, um rendimento de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, e esse é o seu padrão de vida. Você tem um padrão de vida de R$ 2.000 por mês, então você tem a sua independência financeira. Você não precisa mais trabalhar para conseguir manter o seu padrão de vida. Então pense muito nisso, né? Na renda principal, na renda extra e na renda passiva. Acho que, né, Marcelo, você pensando nessas duas formas que eu falei para você, por exemplo, de tentar reduzir um pouco o consumo e procurar novas fontes de renda. Procurar novas fontes de renda e adequar o seu padrão de consumo, eu acho que vai ser bem interessante para você começar a dar um jeito aí, né, em conseguir pagar as contas e manter o seu padrão de vida, tá bom? Acho que eu consegui responder a dúvida do Marcelo e de outras pessoas que postaram aqui para mim. Bom, vamos para uma próxima? Bom, a Helena. Helena me diz assim, eu sou uma pessoa muito enrolada financeiramente. Será que eu consigo resolver esse problema de uma vez por todas? Helena, eu costumo dizer o seguinte, não existe problema financeiro que não tenha solução, tá? E a solução de todos os problemas financeiros começa quando você tem aquele start, fala assim, puxa vida, eu tenho um problema financeiro, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer, deixa eu pensar nas coisas que eu tenho para pagar, deixa eu pensar em como eu vou pagar, da onde eu vou tirar o dinheiro, o que exatamente eu devo, quanto eu devo, para quem eu devo, enfim, a partir do momento que você tem esse start, que eu devo, né, e que eu preciso colocar a minha vida financeira em ordem, eu acho que a partir desse momento você já deu o primeiro passo para se desenrolar financeiramente, que é o que você está me dizendo, que é muito enrolada financeiramente. Mas eu acho que a gente podia, né, tentar descobrir, Helena, enrolada financeiramente como? Né? Como que você é enrolado? Você gasta mais do que você ganha? Você tem problemas de compras, né? Você tem problemas para gerar renda? Você tem, né? Eu acho que a gente podia deixar um pouquinho mais explícito aí o que é ser enrolada financeiramente. Mas eu acho que isso você já começou por um bom caminho. Você sabe que você é enrolada financeiramente. Então, eu sugiro a você que comece a pensar em duas situações, em como você gera o seu dinheiro e como você gere o seu dinheiro, ou seja, como você ganha dinheiro e como você administra tudo aquilo que você ganha, tá? Então, eu acho bacana você começar a pensar nisso. E agora eu já vou emendar, Helena, numa pergunta do Silvio, né? Eu imagino que tenha alguma coisa a ver. Ele diz assim, eu vou receber o 13º salário daqui a alguns dias.
qual conta eu pago primeiro? Bom, Silvio, é, vamos pensar o seguinte, eu sugiro que as primeiras contas que você tem que pagar sejam aquelas essenciais, tá? De repente, a conta de água, a conta de luz, hoje a gente não vive mais sem internet, pague a conta da internet, né? Pague as contas, gás, sabe? Telefone, para quem usa bastante, para quem precisa do telefone para trabalhar, para sobreviver. Então pague as contas essenciais, não deixe as concessionárias de serviços essenciais cortarem o fornecimento, porque isso vai causar um grande problema para você posteriormente, até porque depois que você paga ainda tem um tempo para eles religarem, é uma dor de cabeça que não vale muito a pena você passar. Então, faça o seguinte, priorize essas contas, tá? Em segundo lugar, fala, pô, Felipe, eu não tenho contas de serviços essenciais atrasadas. Qual conta eu pago primeiro? Bom, aí você tem que listar as suas contas de ordem decrescente, da conta mais alta para mais baixa, e em ordem de prioridade. Qual é a ordem de prioridade? Aquela conta que tem o maior juro. Tá? Na minha concepção, as contas com maior juros são aquelas que devem ser quitadas e eliminadas de primeira, porque não é justo com o seu dinheiro você ficar pagando juros atrás de juros para bancos, para as instituições financeiras, porque esses juros compostos eles são absurdos e eles acabam se tornando impagáveis, vira aquela famosa bola de neve que você não consegue pagar. Então, se você tem alguma dívida de cartão de crédito, de cheque especial, algum empréstimo que você fez e que você ainda não tenha pago, tente renegociar essas dívidas com esse valor do 13º que está chegando agora. Por quê? Porque você eliminando os altos juros e os juros abusivos que costumam ser cobrados, né, nessas contas, né, por essas instituições financeiras, você vai ter uma dor de cabeça a menos, porque a conta não vai virar aquela bola de neve. Ela vai parar onde ela está, às vezes você até consegue renegociar num juros mais baixo, ou no valor inicial do bem que você comprou, né, da sua dívida, o valor inicial da sua dívida, e assim você consegue quitá-las muito mais facilmente, porque numa época que a gente está vivendo agora, com um pouco de crise, né? Um pouquinho só de crise, né? Essas coisas, tá todo mundo precisando de dinheiro. E você se mostrando, com vontade de pagar as suas dívidas, eu tenho certeza que as instituições financeiras elas vão levar isso em consideração e vão fazer um acordo bacana aí para você e, enfim, até com algum reduzindo os juros, fazendo alguma coisa, porque você demonstrou esse interesse em quitar as suas dívidas, tá? Então pague essas dívidas primeiro. E, né, tente não fazer mais dívidas. Tente não usar o 13º como, por exemplo, assim, vou pegar esse dinheiro do 13º e vou dar entrada numa televisão, vou dar entrada num carro. Se você já tem alguma dívida, quite todas as suas dívidas antes de entrar em dívidas novamente. Use o seu 13º com inteligência para quitar as suas dívidas e não para fazer mais dívidas. Porque você fala, poxa, eu tô com dinheiro, vou na loja de departamento, vou comprar, vou dar entrada no meu carro, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Não, vai com calma, pensa direito, é um dinheiro que está entrando na sua conta, é um dinheiro vivo que está entrando na sua conta, que é bastante interessante para negociar dívidas, dinheiro vivo, né? Ao invés de você negociar em parcelas, você está com o dinheiro ali na mão, tenta negociar um desconto para pagar aquilo à vista, que tenho certeza que vai ser muito bem recebido pelos credores que estão querendo receber esse dinheiro, tá? E, bom, tem uma outra pessoa me mandando uma pergunta, é o Vanderlan. O Vanderlan pergunta, como limpar meu nome e me reorganizar financeiramente? Bom, Vanderlan, eu acredito que essa sua pergunta vai nesse sentido,
de como você limpa o nome. Você lista as suas dívidas, todas as suas dívidas, aquelas dívidas das maiores para as menores, vê quanto exatamente você deve, para quem você deve, quais são os juros maiores e tente renegociar essas dívidas de acordo com a sua capacidade financeira. Não adianta também você querer renegociar, fazer uma renegociação com o banco, com as instituições financeiras, sendo que as parcelas da renegociação não cabem no seu orçamento. Eu acho que a transparência de chegar e falar, ó, eu devo tanto, eu posso pagar tanto por mês, porque o meu orçamento é esse. Você tendo uma visão muito específica do seu orçamento, você vai conseguir se reorganizar financeiramente, porque aí você vai conseguir também limpar o seu nome, porque você vai fazer a listinha de tudo que você deve, vai falar com os credores quanto você pode pagar, como você pode pagar, e assim você vai ajeitando a sua vida financeira. Pode ser um pouco demorado, Vanderlan, pode ser um pouco demorado, porque você adequar o seu orçamento para pagar aquelas dívidas, muitas vezes demora um tempinho, porque você precisa continuar com o seu padrão de vida, precisa continuar pagando suas contas, consumindo, comendo, vestindo, enfim. E ainda não se esqueçam de reservar os 10% antes de pagar qualquer conta. Então, você sobrevivendo com os 90%, ainda tendo que pagar as contas do dia a dia e ainda a renegociação, pode demorar um tempo. Mas o importante é que você já tenha isso em mente e que você quer pagar e que você vai chegar nesse objetivo. Porque o seu objetivo é quitar todas as dívidas, limpar o seu nome e daqui para frente, de hoje em diante, depois de quitar todas as dívidas, ser uma pessoa muito mais próspera financeiramente. Porque é isso que vai dar a tranquilidade para você dormir, acordar e trabalhar, porque as contas ficam, né? Quando a gente tem uma dívida, aquilo fica martelando na nossa cabeça e a gente não consegue dormir direito e às vezes não consegue trabalhar direito e gera um estresse, né? Gera uma sensação ruim na gente e fica como uma nuvem, né? Tapando a nossa visão. Mas a partir de hoje, né? Você colocando essa meta para limpar o nome, para pagar a quem você deve, para se reorganizar financeiramente, a partir de hoje tenho certeza que essa nuvem vai começando a se dissipar e você vai começar a se sentir uma pessoa mais próspera, porque você já tem um plano bem específico de como limpar o seu nome. Tá bom? Então, pessoal, é assim que funciona, tá? Renegociando, conversando, assumindo que você tem as dívidas, mas buscando o melhor, tanto para você quanto pro cobrador. Então, converse, fale assim, tenho X, tenho Y, tenho Z, com dinheiro vivo do 13º, vou pagar tanto, vou pagar isso, se der para dar um abatimento melhor, ótimo, é assim que funciona. Tá bom? Acho que essa questão de como quitar as dívidas e como usar o 13º, acho que já ficou bem claro, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, baixem, eu tenho um e-book gratuito no meu site, nascimentofelipe.com.br. Eu tenho um e-book gratuito que fala 3 passos para eliminar as dívidas. São 3 passos simples, testados, para você quitar e eliminar todas as suas dívidas. É um passo a passo, você tem 3 passos ali simples que você seguindo um a um, você certamente vai começar a viver uma nova fase financeira. Você vai ter certamente uma vida muito mais próspera, porque você já eliminou aquelas dívidas que te tiravam o sono. Tá? nascimentofelipe.com.br, é um e-book chamado Eliminando Dívidas em 3 Passos. Baixe lá, é de graça, viu, pessoal? É de graça, é só colocar o e-mail lá para receber, eu mando no e-mail de vocês o livro, é muito, muito simples, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. O Paulo me diz assim, Felipe, como eu consigo aprender mais sobre dinheiro? Paulo, como você aprende mais sobre dinheiro? Desse jeito mesmo, tá? É buscando informações, seguindo pessoas que falem sobre dinheiro, seguindo pessoas que conversem, que expliquem sobre dinheiro,
sobre como ganhar mais dinheiro, sobre como gerir o seu dinheiro, como administrar o dinheiro que você recebe todos os meses. Lendo muitos livros, seguindo pessoas, conversando com pessoas que saibam o que estão falando sobre dinheiro, tá? Seguindo pessoas, organizadores financeiros, seguindo pessoas que falem sobre educação financeira e lendo muitos livros, tá? Leia muitos livros, leia sites, leia blogs, veja vídeos sobre educação financeira. É assim que você aprende sobre dinheiro. É interessante você me perguntar como aprender sobre dinheiro, que tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se você quer aprender sobre medicina, você lê livros de medicina. Se você quer aprender sobre arquitetura, você lê livros de arquitetura. E se você quer aprender sobre dinheiro, você tem que ler livros de dinheiro. Você tem que ler pessoas que escrevem sobre dinheiro, sobre pessoas que ficaram ricas, sobre pessoas que fracassaram, que quebraram uma, duas, três vezes e que deram a volta por cima. Porque a nossa vida é assim, é montanha-russa. Às vezes você está lá embaixo, às vezes você está lá em cima. E se você tiver uma educação financeira, você tem a possibilidade de ser uma pessoa um pouco mais estável financeiramente, né? Sem muitos desses altos e baixos. Então, e aproveitando oportunidades para ganhar mais dinheiro, para fazer mais dinheiro, crises, sabendo como lidar melhor com a crise. Então, leia muito, estude bastante sobre dinheiro, que você aprende bastante sobre dinheiro, tá? Sobre como ganhar dinheiro, como investir dinheiro, como gerir o seu dinheiro, enfim. Se você quer aprender sobre dinheiro, leia sobre dinheiro. E isso é interessante, que tem uma pergunta do Reginaldo que ele me pergunta: tem algum livro que você recomende sobre organização financeira? Olha, Reginaldo, e vou falar para o Paulo também, porque ele quer aprender mais sobre dinheiro. Tem vários livros que falam sobre organização financeira. Vários livros. Já li vários livros sobre organização financeira, mas tem um livro que eu considero ele assim espetacular, que é para você começar a perceber como que o dinheiro funciona, como o dinheiro como o dinheiro rege as coisas, né, que você que você faz, né? Como que o dinheiro funciona para você. E esse livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia conta a história de um homem que ele é milionário. Ele é o homem mais rico da Babilônia. Então, e ele vai contando histórias da vida dele, de quando ele era ainda uma pessoa quebrada, de como ele era muito pobre e como ele encontrou num mentor uma pessoa que o ensinou a multiplicar o seu dinheiro e ser o homem mais rico da Babilônia. E é interessante que a história dele narrada por ele mesmo e ele contando para várias outras pessoas e as outras pessoas pensando assim: puxa vida, se esse cara consegue ser o homem mais rico da Babilônia, ele tem uma história muito fascinante e é assim que eu vou levar minha vida daqui para frente para eu poder também conquistar as minhas riquezas, conquistar a minha prosperidade, porque de um homem que não tinha nada, que inclusive passou algum tempo no deserto sem nada, nada, e ele conseguiu dar a volta por cima porque ele teve um mentor dando alguns ensinamentos ali para ele de como se tornar o homem mais rico da Babilônia. Mas enfim, não vou ficar falando muito do livro. Eu sugiro a vocês que vocês leiam esse livro, que é básico assim, sobre organização financeira, sobre como mexer com a coisa da mentalidade. Ele fala muito dos 10% que eu falei também, de você retirar os 10%, que esses 10% vão girando e crescendo o bolo financeiro, tá? Então, se eu posso indicar um livro, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu acho que eu tenho ele aqui em algum lugar no meu aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Aqui, ó. Esse livro aqui, ele é muito legal, muito interessante. Tá bom, pessoal? Dica de livro para vocês. E, bom, respondendo essas perguntas, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mande para mim no meu e-mail, felipe@nascimentofelipe.com.br.
Também pode deixar na minha página lá no Facebook, eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Provavelmente eu vou fazer mais vídeos como esse de perguntas e respostas, porque assim, eu gostei muito de fazer essa interação, as pessoas mandando perguntas para eu poder responder. E assim, eu acho que eu consigo perceber um pouco mais sobre o que vocês estão querendo que eu fale, né? Eu gravo vídeos, eu escrevo textos no meu site, lá no Facebook, mas eu acho que para a gente se conhecer melhor, nada melhor do que esse perguntas e resposta, né? Então, bom, por hoje eu vou ficando por aqui, não vou me alongar muito, porque esse vídeo já está com meia hora de duração. Então, se vocês tiverem mais perguntas, mandem para mim, vou ficar muito feliz em responder. E, enfim, é isso, pessoal. Até a próxima, um forte abraço, tchau, tchau.